mais um episódio da nossa segunda temporada de Sotaques do Mundo, com Marifer Varga e quem fala, Carlos Escalona. Hoje vamos a falar sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Não é, Mari? A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, tá? É um nome comprido, que tem na sigla também, que ganhou sigla. Tem na sigla, como todo no Brasil. Ela é muito importante, abre portões e dá muitas chances de recomeçar, basicamente, né? E para conversar sobre a cátedra hoje, a gente tem dois especialistas. Com certeza. Tem a dona da cátedra na Unicamp e tem quem acompanha a cátedra pela Acnur, Alto Comissariado para Refugiados da ONU, tá? Que é Ana Carolina Maciel. Seja bem-vinda. Obrigada, um Minha prazer amada. falar com vocês. E o dono de casa, o William, já. A gente conversou, se vocês lembram, a gente conversou com o William e Silvi sobre a reunificação familiar. Reunião familiar. Tá? E aí ele volta para casa porque ele sabe muito. Quando me pede, eu venho. Quando convida, eu venho. É vecino, amigo e colega, né? Então, quem são eles? Ana Carolina Maciel é historiadora, documentarista, coordenadora da Coordenadoria dos Centros Núcleos Interdisciplinares da Pesquisa da Unicamp. Meu Deus do céu, você faz muita coisa. É presidenta da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unicamp. É presidenta da Comissão das Atividades Interdisciplinares, órgão auxiliar do Conselho Universitário da Unicamp, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Multimeios, Instituto das Artes da Unicamp, pesquisadora, colaboradora do Centro de Lógica e Epistemologia. Gente, meu português... Esqueceu. Não, tá hoje, sei lá, CPBRAS, me naturaliza de uma vez. Consigo, tudo isso epistemologia é história da ciência, é internacional, aí já é em inglês. Fellow no Instituto Converse, ela pode falar melhor que eu. Instituto Convergence Migration. Perfeito. E foi membro do Comitê Executivo da Associação de Brasilianistas na Europa, a BRAE, é líder do grupo de pesquisa Trajetórias Sem Fronteiras, Cinemas do Refúgio Contemporâneo, atua como professora catedrática sênior do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina no âmbito da Cátedra Unesco e presidiu a Associação Brasileira de História Oral. E a mãe da Daniel e da Lida. E a avó da Josefina e a avó da Cel. Josefina. Nossa, e é maravilhoso ter você aqui. Não só como convidada, senão dentro dos meus afetos e dos meus carinhos. Obrigada. Tá? E William, que é da casa, William Torres Lourenço da Roça, graduado em RI pela PUC São Paulo, mestre em RI pelo Santiago Dantas, e doutor na RI, só RI, gente. Por isso que você sabe tanto de tudo. Pela Universidade Soxe, foi coordenador do setor de proteção legal do Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, casa querida também, e atualmente é associado de proteção do escritório da Acnur em São Paulo. Já acabou o programa. Por favor, gente, seja muito bem-vindo e obrigado por comparecer hoje aqui conosco. Eu acho que a primeira pergunta que a gente caberia falar, o que é a cátedra? O que diferencia a cátedra de outras coisas? O que é a cátedra? O que envolve a cátedra? Não, é um programa, né, um projeto que o Acnur tem, que se iniciou em 2003, então já está fazendo 20 anos, vai fazer 21 agora. E a ideia é que a gente pudesse congregar as universidades para que elas também tivessem algum apoio ou prestassem algum tipo de serviço, né, para refugiados, que tivessem um contato também e motivar essas universidades a ter algum contato com o tema do refúgio, né? Então, ela surge em 2003 até como uma proposta da própria Caritas de São Paulo, na época, junto com a Acnur, que não tinha escritório no Brasil, então era escritório regional na Argentina, e a PUC de São Paulo e a USP naquele momento. Então, quando tem muito por conta, né, das pessoas que estavam participando, a Caritas, por ser católica, tinha essa proximidade com a PUC. Então naquele momento, quando se pensa, né, a cátedra, se pensa nesse sentido, de ser uma proposta para que a universidade entre no campo da pesquisa, do ensino e da extensão em favor da pessoa refugiada.
né? Entendendo assim que a universidade ela tem um papel importante, né? Um papel social importante, e que por meio do ensino do que é o refúgio, a gente pode convencer outros brasileiros que o que é, né, a pessoa refugiada, quais são as dificuldades, de que forma que isso acontece. Por meio da pesquisa a gente pode avançar naquele conhecimento que a gente já tem, né, para melhorar a situação, tentar pensar em oportunidades, em novas trajetórias, né? E a extensão, que aí é o serviço, de fato, né, ao refugiado, aí o serviço jurídico, social, saúde, então aquilo que a universidade pode oferecer para além dos muros, né, que quando a gente fala da extensão é muito isso, né, qual que é a oportunidade que a universidade consegue fora da sala de aula. Então, esses 3 pilares, né, que a gente fala, seria o início assim, daquilo que foi a cátedra, que se torna uma rede, né, de universidades que trabalha com o tema, pessoas que se conhecem, que pesquisam juntos, que acaba criando, então, laços também entre as universidades para fazer esse tipo de trabalho. O que é a cátedra para as universidades? Bom, eu posso falar mais especificamente da Unicamp. Da Unicamp. Nós somos signatários já desde 2019 desse acordo com a Agência da ONU para Refugiados. Estava atualizando com o William agora, a gente sempre precisa atualizar porque cresce muito, vertiginosamente. Nós temos 41 universidades signatárias atualmente, é um número que vem realmente crescendo exponencialmente. E na Unicamp a gente tem uma série de ações dentro dessa prerrogativa da própria agência da ONU que perpassam ações de acolhimento, de extensão, de pesquisa. Nós temos o ingresso facilitado para alunos em condição de risco, em condição de deslocamento forçado, porque inicialmente nós tínhamos regras de que para pleitear uma vaga na Unicamp já tinha que ter o documento do CONARE, e isso excluía um grande espectro de pessoas em risco, inclusive pessoas precisando sair dos seus países de origem por conta de risco. Então a gente conseguiu alterar essa deliberação. Atualmente nós aceitamos apátridas, refugiados, indocumentados, pessoas, né, que comprovem o risco. Infelizmente, porque essa situação do deslocamento forçado, ela também aumenta vertiginosamente, sem um horizonte de término. Eu digo isso assim com um profundo lamento, inclusive com os conflitos que estão mais recentes, né, que nos chocam, né, que é o conflito Israel-Gaza. Então, a gente sabe que o número de deslocados já fica defasado também. A gente tem no último relatório eram 120 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. Assim, na hora que você fala esse número, na hora que você publica esse número, ele já está defasado. Então, se a gente for contar, né, hoje, depois, né, dessa eclosão desse conflito que nos choca profundamente, então, assim, as universidades, elas têm um papel de ser um lugar sem fronteiras. O conhecimento, ele não tem que ter fronteiras. Então, eu acho que o nosso potencial enquanto universal é justamente abrir as portas e deixar que o saber possa circular sem necessidade de você ter aí um documento, um estatuto. Então, a gente não são todas as universidades signatárias da cátedra que acolhem alunos em condição de refúgio. O William está aqui, pode falar até com mais propriedade. Então, a Unicamp, a gente tem aí uma ação bastante completa nesse sentido. Nós temos disciplinas que tratam do tema do refúgio, nós temos ações de extensão, por exemplo, exposições, eventos culturais, que você já participou, inclusive, de vários. Então, assim, também para que o tema do refúgio possa expandir as fronteiras da universidade, como o livro que vocês também participaram, Sabores Sem Fronteiras, é um livro de receitas. Por quê? Porque a gente acha assim que esse tema ele tem que sair e expandir, e as pessoas terem a consciência de que existem amplos espectros populacionais que são obrigados a deixar os seus países, e é nossa obrigação acolher, e não é uma caridade, né? É um patamar de troca, é um enriquecimento, né? É uma coisa que só engrandece a nossa missão. Então, assim, eu tenho realmente muito orgulho de ter à frente, né, já há alguns anos, né, essa missão
na cátedra e sempre agregando pessoas, conhecendo pessoas como vocês, por exemplo, né, que assim agregam para a nossa vida. Então, assim, enquanto ser humano é maravilhoso, enquanto instituição, a gente poder fazer esse papel é maravilhoso. Então, dentro desse processo de ingresso, nós já formamos dentistas, engenheiros, historiadores, né, pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade. A gente abriu as portas da universidade, fornecemos subsídios para que as pessoas pudessem continuar os estudos também, porque não adianta você abrir a universidade e não ter uma política de permanência. Então, eu quero publicamente agradecer a estrutura da universidade, em nome da reitoria da Universidade Estadual de Campinas, porque eu não conseguiria sozinha. Então, todos os nossos alunos têm um pacote de permanência, eles têm acesso aos restaurantes universitários, à moradia, eles têm uma bolsa para que eles possam seguir os seus estudos, e a nossa ideia é que eles possam retornar aos locais de origem, se eles assim desejarem, né? Então, já com uma profissão, ou se eles decidirem ficar aqui, quer dizer, que eles tenham a possibilidade de escolha. Nossa, e transformar uma vida. Totalmente. Muitas vidas. William, uma pergunta. Aí, você como instituição como a Acnur, é qualquer universidade que pode solicitar cátedra, qualquer instituição, ou tem que ter uns certos quesitos para ser signatário da cátedra? A gente normalmente faz várias conversas prévias. Então, quando a universidade nos procura, a gente começa a verificar o que eles fazem em termos de atuação no tema do refúgio. Né? Porque tem universidades que já nos procuraram que às vezes não tinha nada. Eu gosto do tema, eu ensino direitos humanos, a gente quer começar. Eu falei, não, tudo bem, mas e aí? O que a universidade faz? Só no papel. Aí, eu quero fazer porque eu gosto do tema. Vamos lá. O que vocês podem, o que vocês estão oferecendo para as pessoas? Não é para o Acnur, é para as pessoas que estão ali na localidade. Eu acho que tem um grupo que faz aula de português. Fala, você acha? Legal. Então vamos trazer esse grupo para cá para compor a cátedra, para esse pessoal também entender o que é e topar. Né? Então tem um primeiro trabalho assim meio que de entender a universidade, até para quem nos procura como coordenador, para entender o que já é feito. Porque muitas vezes assim, ou a pessoa é do direito e não conhece o que a assistência social está fazendo. Assim, as universidades costumam ser muito grandes, assim, então é difícil de fato de conhecer. Então tem um primeiro trabalho meio que de buscar assim, aquilo que está sendo ocorrendo. Né? E aí a gente passa, uma vez a gente percebendo, não, tem uma ação em pesquisa, tem grupos, tem pesquisadores, alunos que estão fazendo, tem alguma ação na extensão, tem alguma ação no ensino, aí meio que cumpre com os requisitos que é de ter pelo menos uma ação em cada uma das áreas. Né? E aí, a partir daí, a gente passa para a parte mais burocrática, né, de assinatura. Né? A gente sempre pede um plano de trabalho, né? Então, o que você já faz, e aí essas reuniões antes é um pouco para entender o que já faz, né, para poder ter melhor assim, essa visão, e o que você pretende fazer nos próximos 4 anos. Né? Até para a gente poder conhecer também e apoiar da melhor maneira possível, ver de que forma que a gente consegue se encaixar nesses planos que a universidade tem. Né? E a partir daí, isso aí a gente assina o acordo e segue, né, incluindo a universidade nos fóruns de discussão nosso, nas reuniões que a gente faz bimestrais, nas oportunidades que a gente vai recebendo, né, que esse é um pouco o nosso papel. Eu sou fã da cátedra. Se a gente puder ficar aqui 2 horas falando, assim, a gente vai ficar falando, né? Porque eu vim da universidade, né? Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com refúgio. Eu não sei se eu já te contei isso. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com refúgio. Eu terminei o doutorado, voltei para o Brasil e estava prestando concurso para ser professor acadêmico, né? E ir para a universidade. A Caritas me apareceu nesse meio do caminho, né? No momento em que eu estava, né, assim, voltando da Inglaterra. E me apaixonei, comecei a ficar e fui ficando, né? Então a cátedra foi a maneira que eu consegui unir as duas coisas, assim, né? Esse minha vocação um pouco acadêmica, assim, daquilo que eu estava naquele momento procurando, e o trabalho com as pessoas refugiadas, né? Então eu amo isso, assim. E aí eu falo, né? E é por isso que eu sempre falo, né? A cátedra não é um trabalho do Acnur. A cátedra é um trabalho das universidades que a gente tenta apoiar da melhor maneira possível. Então eu nunca obrigo, né? A professora Ana comentou, nem toda universidade tem o ingresso. Não tem, sabe? Mas aquelas que tem, faz um trabalho tão fantástico, assim, de inclusão dessas pessoas, que, olha, assim, o meu papel é
dar luz para aquilo que está sendo feito, mostrar que existe oportunidade, os ganhos que as universidades estão tendo e motivar as outras a ter também. Você não tem? Dá uma olhada lá no Unicamp, olha o que eles estão fazendo. Porque eu vi que a Unicamp é uma referência Sim. aqui no Quando São a Paulo, gente que veio. pesquisa a cátedra, a Unicamp sai como referência na pesquisa da internet. É verdade. Parece Unicamp. Ok. Sim, faz um trabalho muito bom, assim, sempre conversa. Tá? A gente até levamos alguns professores que vieram do exterior, agora a cátedra não existe só no Brasil, embora tivesse começado aqui, a gente já tem cátedra em 10 países. Nossa. Diferentes, no exterior, Etiópia, República Dominicana, Estados Unidos, Inglaterra, e outras que assim, eu já perdi a conta. Assim. Nossa. Mas a gente teve a oportunidade em 2022 de trazer alguns desses professores quando estavam no processo de expansão para virem conhecer um pouco da cátedra, daquilo que a gente já estava fazendo. Né? A rede no Brasil é maior, assim, em termos numéricos, por enquanto. E aí a gente conseguiu, né, pelo menos em São Paulo, na cidade, na região, tem um número significativo de universidades que fazem parte. Eu falei assim, mas vamos na Unicamp, assim, né? Gasta um tempinho para ir de ônibus para a gente ver ela conversar, foi ótimo. Assim, E tem tucanos na Unicamp. E tem tucanos. Tucanos na Unicamp, é muito bonito tudo isso lá. Sim. A cátedra funciona só universidades... Pode funcionar, perdão, a pergunta é, a cátedra pode funcionar em universidades tanto públicas como privadas, como particulares? Pode. A gente tem as PUCs, né, que normalmente são convencionais, comunitárias. A gente tem, por exemplo, Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é particular. A Unisantos, que já é uma das... E a de Vila Velha, que são duas universidades já que estão na cátedra há bastante tempo. Vila Velha, se não me engano, foi a segunda universidade a assinar o acordo. Ambas são particulares também. Tá? Então, não tem restrição nem nada nesse sentido. O que a gente tem agora, que eu até estou devendo, mas é que a gente começou um processo com institutos federais. Que aí é uma outra visão assim, de trabalho, né, que sai um pouco, a meu ver, pelo menos, assim, das universidades mais tradicionais e tem uma pegada um pouco mais técnica, assim, de cursos, né, e da forma como eles trabalham. E aí abre uma gama também, assim, de oportunidades, né, de cursos tecnológicos, cursos mais curtos, até para o refugiado que quer ingressar para o mercado de trabalho de forma mais rápida, né? Então teria um direcionamento interessante ali, vamos ver como é que fica. Mas a gente já recebeu alguns pedidos de ingresso de institutos federais que estão na minha mão para avaliar. Né? O que eu vou lá na Unicamp e bato a porta da Ana Carolina e falo, eu quero estudar pela cátedra, eu quero ser aluna. É o que eu preciso ter. Quais são os requisitos que a Unicamp vai me pedir? É interessante a sua pergunta, porque eu vou ter que divulgar em primeira mão que a gente está numa fase de mudança boa no sistema de ingresso. Então, hoje, como é? Você entra na página da diretoria acadêmica da Unicamp, mais uma sigla, DAC. Se você reclama das siglas no Brasil, passa um dia na Unicamp. Nossa, imagina. Porque eu ingressei na Unicamp como aluna em 1991 e sou servidora atualmente. Não tem um dia que eu não tenha uma nova sigla dentro daquela estrutura para eu aprender. E é curioso que as pessoas criam a sigla e no momento seguinte elas já estão falando como se todo mundo tivesse que saber. No momento seguinte. Mas, enfim, então, atualmente é assim, tem ali uma série de documentos e aí tramita pela diretoria acadêmica, é montada uma comissão no gabinete do reitor, aí no curso pleiteado, é uma forma que eu considerei sempre um pouco artesanal, mas é uma análise. E aí, olha, o aluno quer entrar, ou a aluna quer entrar no curso de engenharia civil. Então, se passa por esse processo e a comissão, essas comissões todas estão de acordo de que o aluno está apto, ele tem uma vaga. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente já começou desde o ano passado a traçar isso, que eu sempre quis fazer e eu estou muito feliz de que nós estamos quase prontos para isso.
é uma parceria com a nossa comissão permanente de vestibulares, Conveste, mais uma sigla. Mas, sim. Mas eu sei dessa porque eu acompanhei a Miranda na inscrição do Exato, vestibular. exato. Então, eu conversei com o professor José Alves, levamos lá essa demanda junto com a professora Adriana Nunes Ferreira, que é chefe de gabinete adjunto, que a gente queria ter um sistema de ingresso organizado pela Conveste. Então, nós chegamos aí à proposta de utilizar vagas remanescentes que nós temos na universidade. Então, nós vamos ter 2 vezes por ano editais pela Conveste em, se não me engano, 4 ou 5 línguas. Nossa. Essa prova vai ser feita online, então a pessoa onde estiver pode fazer, o que nos deixa numa situação de bastante tranquilidade, porque a gente consegue contemplar pessoas que não conseguiram ainda chegar aqui. E pode solicitar um visto de estudante para conseguir entrar? Sim, eventualmente. Sim. Aí a questão de visto, a gente tem a parceria com o escritório do Itamaraty em São Paulo. Eu embaixadora. acho tão elegante esse nome, Itamaraty. É bonito, né? Lindo. Eu Como gosto a escada muito. dele, é linda. É tudo lindo. É tudo bonito. Você sabe que eu sou uma diplomata frustrada, né? Não, Já te mas- contei isso? Um dia eu te conto. Ok. Mas eu queria ser diplomata. Tem jeito de diplomata. Eu acho que eu ia querer tirar todas as fronteiras, eu ia ser exonerada rapidinho. Mas, enfim, então a gente tem esse acordo com o escritório Itamaraty, né? A embaixadora Irene Gala esteve até no final do ano na Unicamp para a gente assinar o acordo com o reitor, professor Tom Zé, e a gente agora tem o subsídio deles para toda essa questão burocrática de documento, de visto, reunião familiar, porque na Unicamp a gente não tem curso de direito, Ok. né? Então isso acaba dificultando um pouco para a gente ter ali alguém que tenha a expertise necessária para todas essas tramitações. E então a gente em breve já vai divulgar publicamente, a gente já está nos últimos ajustes aí dessa parceria, mas por enquanto ainda está vigente o sistema na diretoria acadêmica, o aluno, né, a pessoa que pretende se tornar aluno entra ali, tem todas as instruções. Exato, o diploma de ensino médio, documento, reconhecimento do CONAR, no caso, como refugiado, tudo isso. Não, ainda você não não. precisa mais Não ter precisa o mais. reconhecimento como refugiado. Ah, que Pode bom. ser apátrida, indocumentado, a gente expandiu isso. Nossa, mas lá no site aparecem então Todos os documentos. documentos que a gente É, necessita. Exato, a partir do momento que a gente abriu e ampliou a forma de ingresso, não só para detentores, né, do documento do CONAR, a gente te impôs um desafio, porque a gente está colocando alunos em sala de aula que acabaram de chegar, que não dominam português. Mas por quê? Eu sempre digo isso, a gente está trocando a roda com o carro andando. Outro dia alguém falou uma analogia que eu achei ótima. Não, tá consertando o avião com o avião em voo. Falei, serve. Não dá para esperar. O português, a gente está falando de sotaques aqui, né? Português é uma língua de uma complexidade que eu tenho pena de quem tem que aprender, principalmente o português do Brasil, porque a gente tem, né, palavras indígenas, palavras de origem africana, a gente tem invenções que sequer existem no Gíria. português de Portugal, muita coisa. gíria, a gente tem uma cadência, né? A gente fala cantando, isso eu acho que é herança africana, eu adoro isso, né? Não é tão um sotaque tão, né, duro assim. Tem com- siglas. Tem muitas siglas. Então, assim, é uma língua muito complexa. Certo. A Unicamp é uma universidade que tem a internacionalização como uma das metas cotidianas. Ok. Então, eu acho que é uma internacionalização a fórceps, porque a gente não pode ser internacionalizado e não ter uma profusão de sotaques e de línguas. Então, assim, infelizmente, é um drama humanitário que nos coloca face a isso, mas então vamos resolver esse problema da inclusão linguística. A gente tem um centro que se chama CEL, mais uma sigla. Esse CEL é com L, não com U. Ai, Que meu é o- Deus, e aí a pronúncia é É CEL, aonde a gente tem professores que estão trabalhando conosco com o português como língua de acolhimento. Nós temos parcerias com instituições também externas, como o Ibitita, que ajudam, então, o aluno a ter ali um português básico, instrumental,
Mas acompanhar as aulas é outro desafio. Temos algumas aulas ministradas em inglês, mas enfim, a gente vai aí tentando superar as dificuldades para que os alunos possam, então, acompanhar as disciplinas, né, e sair dali com um diploma que possa, enfim, ter uma nova perspectiva de vida. A gente tem vários amigos na cátedra, não? Lá na Unicamp. Sim. A gente tem a Nur, tem a Anas, tem vários que estudam, que assim, a vida se transformou, a vida mudou desde o momento de entrar na faculdade, de estudar o que eles quiserem realmente. Não, que muitas vezes é proibido nos países de origem, né? Porque tem preconceito, porque sei lá o quê. O Nur e o Anas, por sinal, são bolsistas da cátedra. Viu? Nós trabalhamos diretamente juntos, porque eu tenho um projeto que eu apresento todo ano para o Serviço de Apoio ao Estudante, que é o projeto da cátedra, e em todas as frentes que a cátedra, né, todas as mídias sociais, os eventos culturais, e aí os alunos podem se inscrever e ter uma bolsa. Então, o Anas e o Nur, por sinal, são alunos da cátedra, ou seja, a gente trabalha diretamente junto. É ótimo. E eu acho que é muito reconfortante, por exemplo, quem chega, imigra ou se refugia, chega no Brasil e traz seus filhos. A gente sempre quer que os filhos estudem, que tenham opções. Uma das de minhas motivações para vir para o Brasil foi dar melhores oportunidades para Miranda, né? Então, ela olhar e ter a possibilidade de entrar em um Convets, de participar do vestibular da Unicamp, de participar de vestibulares de outra universidade, dela escolher o que ela quiser estudar, seja facilitado ou não, é muito gratificante para a gente. É muito bonito a gente ter essas opções, né? Porque muitas vezes em nossos países não temos opções. Eu tenho que estudar isso porque é o que tem. Não tem outra coisa para estudar. Ou, por exemplo, lá na Venezuela a gente tem um sistema que é o Estado, depois de uma prova nacional, né? A gente também tem uma sigla. A gente tem o CNU, que é o Conselho Nacional de Universidades, né? Ela lança todo ano para quem está saindo do ensino médio uma prova geral, né? Só que essa prova, durante os tempos, foi mudando muito. Ao princípio, era uma prova bem de conhecimento, matemática, linguagem, não sei quanto e tal. Aí, bem depois, é uma prova vocacional. Mais psicotécnica, que chama, né? E aí, nos resultados quando você tem os resultados depois da prova, um tempo depois, o Estado é que fala o que você vai estudar. Você tem perfil de tal. Por isso, você tem perfil para isso, você tem perfil para aquilo. O Estado sabe o seu perfil. Por uma prova. Uau! E aí, libera vaga para isso que o Estado predeterminou que você tenha que estudar. Mas não, eu quero ser bailarina, eu quero estudar artes. Não pode, porque o Estado não precisa de bailarinos. Precisa de policiais, precisa de professores, precisa de coisa. Eu ainda tive a oportunidade de escolher. Eu quis estudar ciências sociais. Na época nossa, a gente escolhia, assim, que foi assim, tipo, era uma prova como o Enem. Eram 2 dias de prova, conhecimento e tal. Que era para ver, você já colocava o que você queria estudar e vai ver se encaixava nessas universidades. Depende da nota que você tirava. Aí você já tem, senão você já tem essa referência, essa pontuação que você tinha, aí você já sabia onde podia estudar. Exato. Mas você escolhia, você tinha essa opção de escolher. Ou você ia já para particular. Exato. A decisão sua. Direito. De uma vez só, sem muita conversa, né? Mas o nosso pai sempre implicava em que a gente tinha que estudar. A gente tem que ir na faculdade, a gente tem que estudar, tem que se formar, tem que ser. Lá tem uma modalidade que é licenciatura ou técnico. Então tem essas duas opções. Eu não tenho para fazer uma licenciatura, vou na parte técnica. Que tem muito também, tem muitas opções. E depois você faz a licenciatura. Tem essas opções. Hoje em dia, não sei. Tipo assim, vocês sabem de cabeça quais universidades têm a cátedra?
Por lo menos em São Paulo. Por lo menos em São Paulo. Você quer que eu leia 41? Não, 41 não tanto, não são tantos. Vamos lá, USP, Unicamp. USP, Unicamp, Unesp, Unesp. Unisantos, PUC de São Paulo, Federal de São Carlos, Federal do ABC, FAD, que é a Faculdade de Direito de Sorocaba. Unicamp. A Unicamp já falou. Já contamos. 8. 8, em São Paulo. E é a nível Isso. nacional. São 41. Qual é a nível Nacional, brasileiro? 41. A maioria na região sul-sudeste. Centro-oeste também já tem bastante. E até na Bahia a gente tem. Né? Então, pensando no mapa do Brasil, a gente vai ver maior concentração, né? Sul-sudeste, nessas regiões mais para cá. Brasília tem o UNB, né? Aí os estados que tem menos, né? Então, Roraima, a Federal de Roraima. Né? No Nordeste tem? No Nordeste tem, na Bahia tem duas, a Unifax e a Federal da Bahia. Na Paraíba tem estadual e a federal. A estadual da Paraíba e a federal da Paraíba. Tem conversas em outros lugares que eventualmente vai dar certo. No norte também, no norte, além de Roraima, Amazonas, a Federal do Amazonas também. E aí, Brasília, Goiás, tem a Federal de Goiás. E mais uma universidade que está tentando entrar agora, que a gente está conversando. Eu não vou lembrar de todas, com certeza. Não, tá tudo bem. Aos pouquinhos você está juntando os 41. Paraná. Aos pouquinhos. Paraná tem a Unicuritiba e a Federal do Paraná. Foz do Iguaçu é Paraná também, então Unila está nessa, são 3. Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina, a Univale, que é em Itajaí. No Rio Grande do Sul, Passo Fundo, a Universidade de Caxias, PUC Santa do Rio Grande Maria. do Sul, Federal de Santa Maria, a URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Acho que só. Acho que eu contei as 41. Quase. Ou quase. Senão você Perdoe se eu esqueci de algumas. Exato. Perdão, professores, se eu esqueci algumas. Mas no nosso site tem todos, tem um mapa com todas as universidades, as 41. Então. E todas essas universidades, todas as 40... Esqueci, não tem várias. Esqueci Minas. PUC, nossa, me matam. PUC Minas, Federal de Minas Gerais, João Pinheiro, que é a Escola de Governo, a Universidade de Uberlândia, e no Mato Grosso do Sul, Federal de Grandes Dourados, Federal do Mato Grosso do Sul e Estadual do Mato Grosso do Sul. Tá. Agora eu acho que eu fui todos. Tempo. Pelo menos os colegas assim, que Exato. estudaram comigo. Tá. Bem excelente. Tá, foram. E a cátedra funciona para graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado? Em todas essas linhas de ação que vocês têm, que é extensão, ensino e pesquisa. Funciona assim? A maior demanda é para graduação, mas nós temos também a possibilidade de ingresso em mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nesse sentido, na Unicamp, a gente fez, quando o conflito no Afeganistão se acirrou, a gente se reuniu, um grupo de colegas, e nós fizemos um programa que se chama Refúgio Acadêmico. E esse programa, ele prevê o acolhimento não só de alunos de graduação, mas também de colegas, pesquisadores e docentes em risco. Depois, várias universidades se inspiraram nesse programa que a gente fez, mas qual foi o entrave? A gente está sempre tentando equacionar isso. O financiamento para bolsas. Porque a gente não tem financiamento do Acnur, né? Não é o perfil da parceria das universidades, não perpassa financiamento. Então, por exemplo, todas as ações que eu empreendo na cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp, eu dependo do orçamento da universidade e de parcerias externas, né? Mas então, o que a gente fez? Nós fomos atrás da FAPESP, do CNPq, para que nós tivéssemos um investimento nessas bolsas. Bom, mais uma sigla.
CNPq é a instituição do governo federal de fomento à pesquisa, Ok. né? Então nós pedimos ali, agora não me pergunte exatamente Tudo bem. cada letra do abecedário, mas enfim, é o centro do governo federal Ok. voltado para o fomento a pesquisas, investimentos, né, etc. Então nós conseguimos aí ter um edital via CNPq, tem alguns problemas, precisa de alguns ajustes, foi um pouco difícil que as pessoas conseguissem acessar. Tivemos o edital da FAPESP, estive na FAPESP essa semana, pleiteando que a gente tivesse uma segunda chamada, com regras menos rígidas, com exigências menos, né? Porque assim, primeiro você tem que entrar num sistema que é todo em português. Como que a gente resolve isso? Então, como eu falei, a gente vai ajustando os processos. Então, para que a gente tenha alunos de pós-graduação, colegas que possam vir e passar um tempo com um pesquisador convidado, professor visitante, precisa ter o financiamento, né? Não dá para sair. E aí, como eu tenho uma relação muito estreita com a França, você até brincou quando eu cheguei aqui, né? Mas eu sou fellow num instituto lá que se chama Institut Convergence Migration. Eu me inspiro muito, a gente troca muito, né, nessas ações de acolhimento e eles têm ali alguns sistemas de parcerias, inclusive um programa francês que se chama POSE, que é para pesquisadores em risco, onde eles têm financiamento de bolsas. Então, a gente vem trocando bastante experiências e tentando aí achar um denominador comum para que a gente possa ter investimento, porque realmente não tem como você trazer uma pessoa para trabalhar na universidade, para fazer uma pesquisa na universidade, sem ter o financiamento. Mas já tivemos uma resposta bastante positiva da FAPESP, de ter esse segundo edital, e a gente vai aí trabalhando, né, para ter cada vez mais condições de acolhimento dessas pessoas, porque, como eu digo, é um drama humanitário sem precedentes. Infelizmente, a gente já suplantou o drama pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem aí milhares de conflitos, perseguições, situações totalmente inóspitas que fazem com que as pessoas tenham que sair. Então, a gente tem que ter políticas mais inclusivas, a gente tem que ter condições para que essas pessoas possam, né, salvar, porque a gente está falando de vida ou morte muitas vezes, né? Então, como que a gente consegue colaborar para que essas pessoas possam, então, ter uma condição melhor de vida, já que a gente não resolve os conflitos em esfera planetária. E eu acho que o nosso modelo de mundo fracassou. Eu não quero parecer pessimista dizendo isso, mas fracassou. E a gente sabe que o mundo, ele é sempre mutável, né? As forças e os poderes e os interesses, as coisas não são eternas. Então, de que forma que a gente pode ver um horizonte para que esse modelo seja um pouco mais efetivo e um pouco mais humanitário, porque o que a gente está vendo agora é que algumas vidas não importam, em absoluto, não importam. Depende do sangue derramado, depende qual sangue foi derramado para que isso tenha uma narrativa. Eu acho que a gente vive também a importância do programa de vocês, de trazer pessoas para falar, é porque a gente tem uma supressão das narrativas. Tem pessoas que conseguem falar aquilo que elas estão passando e atingir, de alguma forma, estruturas. Tem pessoas que estão silenciadas. Então, eu acho que é um drama muito grande você não ter o próprio protagonismo de dizer aquilo que você está passando e que as pessoas se sensibilizem por isso e que, de alguma forma, a gente consiga mudar. Então, eu considero que na Unicamp a gente está trabalhando com um microcosmos, mas cada aluno que entra ali, né, cada fala que eu faço e que eu posso atingir um público mais amplo, isso tudo ajuda, isso tudo é uma militância, isso tudo é uma conscientização. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto nisso. E falando de consciência, de senso, de transformar, de modelos que fracassam, mas que a gente aguarda esperança em algum outro que possa surgir. A cátedra tem um nome significativo, né? É homenagem a um cara que lutou muito. Pois é, assim, acho que
a gente tem essa felicidade, talvez, assim, né? Embora questões muito trágicas, né? De ter o nome do Sérgio Vieira de Mello, que foi uma pessoa que trabalhou no Acnur, é um brasileiro, né? Trabalhou no Acnur e acabou morrendo na linha de frente, né? Então, que teve em 2003 um ataque à sede das Nações Unidas, onde ele estava, né? E acaba falecendo, né? Enquanto estava trabalhando na região. E aí ter homenageado ele, assim, faz parte de um processo, talvez, assim, importante da gente também, né, de ter na cátedra essa identidade brasileira, né, de deixar um pouco esse DNA nosso, né, não só por ter surgido aqui, ela inicialmente se esperava, né, que Argentina, Chile também fizesse parte, então que fosse desde o início um processo mais regional, por fim o Brasil que acaba tomando as rédeas e as universidades aqui que acabam fortalecendo o processo, mas é interessante que hoje, né, o fato de ser no Brasil, de ser do Sul, um processo do Sul Global, de levar o nome de um brasileiro, é o que tem feito com que esse projeto, também uma das razões, né, tem feito com que esse projeto se torne global, sabe? Então, em 2019, quando teve o Pacto para Refugiados, Global para Refugiados, né, se criou ali, se percebeu, né, não só ali, mas ali de forma mais efetiva, a necessidade de ter uma interlocução, do Acnur ter uma interlocução maior com as universidades, né. É claro, assim, se a gente for historicamente, assim, desde a década de 70, a documentação já vem dizendo dessa necessidade, da importância da educação, de como que nós podemos trabalhar de forma mais efetiva, mas acho que de forma concreta, em 2019, né, o Acnur Mundial resolve, então, criar, junto com alguns acadêmicos, o que virou uma outra sigla, que é o GAIN, que é o Global Academic Interdisciplinary Network, que seria, então, uma rede de acadêmicos, não de universidades, né? Então, ela surge em 2000, ali, por conta do Pacto Global, em 2019, com essa perspectiva, olha, precisamos ter uma interlocução maior com os acadêmicos, né? Naquele momento, se formou essa comissão, e quando eles estavam, né, em 4 anos, que agora nós tivemos o segundo Fórum Global para Refugiados, agora no final de 2003, então de 2019 até agora 2023, quando eles começaram a perceber qual seria a melhor forma de engajamento, o que eles fizeram? Cátedra do Brasil, entendeu? Por isso, assim, por entender que é algo que viria aqui do Sul, né? Então, dentro dessas narrativas que a gente fala, quando o Sul também fica, né, sempre bastante esquecido, trazer a cátedra para o plano global tem também um pouco desse papel, né, assim, de mudar as perspectivas de poder, de entender que existe formas importantes que vêm de outros lugares que não da Europa e dos Estados Unidos. E aí, com isso, a gente está conseguindo expandir o projeto e ter o nome do Sérgio Vieira de Mello, né, o nome de um brasileiro aí, meio como patrono dessa nossa relação com as universidades. Nossa. Mas nessa expansão é The Mello Chair. É The Mello Chair. The Mello Chair. The Mello Chair. The Mello Chair. Foram mais econômicos Mais para não ter uma econômico, um pouco, sigla eu acho. enorme. Mais um. Fica mais fácil de falar também, né? Porque Sérgio Vieira de Mello Chair. Ok. Tá. A Unicamp, ela conta atualmente com 19 alunos refugiados, sendo 14 na graduação, 5 na pós-graduação, provenientes de Síria, Irã, Congo, Angola, Rússia, Cuba, Afeganistão e Sierra Leone. É isso? Exato. Meu Deus do céu. Bastante. É muita gente. Bastante. Já é Um trabalho. já é bastante, né? Sim. E em base aos números, a cátedra tem um manejo dos números de ingressos, de iluminações. Tem. Eu acho bastante interessante, assim, algumas questões do número, né, para a gente poder ter uma certa ideia do que a gente está falando, né? Então, quando a professora traz, né, 110 milhões de pessoas refugiadas, sempre defasado, provavelmente 120 já deve estar. Tem um relatório de educação que ele mostra que o ingresso dessas pessoas refugiadas no ensino superior é de 6%. Então, assim, 6% de todos os refugiados que gostariam de estar na universidade conseguem, de fato, entrar. E os restantes
não têm oportunidade. Então é um número bastante reduzido. Assim. As oportunidades, de fato, elas não, Eu vou fazer essa não conta aqui. acontecem. Em escala global. Em escala global, Exato. isso, né? Então, de 110, a gente tem lá, tem o relatório, 6%. Né? Então, é muito pouco, assim, porque existiria uma infinidade assim, de pessoas que poderiam estar, que gostariam de estar e que não conseguem. Né? No Brasil, nós fazemos todos os anos um relatório, né, que aí as universidades são que nos encaminham, né, os professores, os coordenadores. Todo junho eu começo a encher o saco, falo, o relatório. Mas a gente tenta, então, de alguma maneira, né, de forma voluntária, sempre, né, com que nos encaminhe um pouco dos resultados daquele ano. E no ano passado, então, o que foi reportado, mais ou menos, né, 960 vagas, que é um número bastante interessante. Então, são vagas para refugiados, para pessoas com necessidade de proteção internacional, dentro, né, dessa expansão que a professora Ana comentou, solicitante de refúgio, apátrida, outras categorias que podem entrar, né, de vulnerabilidade, e um pouco mais de quase 600, quase 700 pessoas estudando na cátedra no Brasil inteiro. Essa é uma pergunta. Essas pessoas que vêm assim, já seja para graduação, pós-graduação, tipo agora que a gente estava falando sobre uma pessoa que vem do conflito armado, já seja de Afeganistão ou de agora da Palestina, que chegou com só seu diploma. Ele poderia estudar na cátedra ou tem que passar por todo esse processo de revalidação do diploma, tradução, ou como seria essa pessoa? Ou poderia ser assumido por exemplo, a Unicamp como um professor convidado. Sim. Então, isso que é interessante. Que vem assim, na zona de conflito. Isso é uma das coisas que eu vejo, esse é um papel que a universidade tem de meio de vanguarda, assim, de tentar empurrar um pouco essas fronteiras, sabe? Porque tanto a Convenção de 51, que é a convenção que fala do Estatuto dos Refugiados, quanto a Lei 9474, ela traz algumas previsões com relação à documentação. Né? Que aqui nosso é o artigo 43, na Convenção tem um artigo semelhante que pede algum tipo de facilitação em questões de títulos e de documentação. Né? Então, nosso é 43, 44. Mas assim, como que você implementa isso? Assim, não é tão simples. Assim. Embora esteja na lei, então tem uma obrigação de facilitação, não é uma coisa tão simples. E aí, você vai ter cada uma da universidade com, né, algumas mais, algumas menos, tentando reler esse artigo e falar, olha, tem uma preocupação aqui, a pessoa só chegou com diploma, ela não tem o histórico. Ela tem o histórico, mas ela não tem a lista de professores e das matérias que eles fizeram. Ou às vezes ele não tem, ele fez o ensino médio, está na cara que ele fez ensino médio, ele começou a universidade em algum lugar e ele quer continuar os estudos, sabe? Então, isso tudo, assim, vai depender um pouco das universidades, mas tem algumas estratégias que são feitas. Pode ser prova, pode ser uma entrevista, pode ser um ano que a pessoa faça antes de ingressar de fato. Né? Então, ela entra no projeto, ela vai ter cursos de português durante um ano, algumas adaptações ali universitárias, e no final, então, ela vai se matricular de fato nos cursos. Então, tem uma série de estratégias que são feitas nessa perspectiva, assim, de que, olha, não vai ter documentação certinha, traduzida, consularizada, passa lá a Convenção de Haia sobre apostilamento e tal. Não vai ter, né? Mas essa pessoa tem um potencial, né? O refugiado, quando a gente sempre fala, né? Vem com toda a sua história, vem com a sua cultura, vai ajudar muito ali, trazendo uma visão diferente para a universidade. A gente tem que aproveitar esses talentos que a gente tem aqui, né, lá dentro. Então, essas estratégias são buscadas, sabe? O que não é possível para convalidação de diploma, porque é uma coisa mais burocrática e a gente tem que seguir essas balizas, né? Mas internamente as universidades conseguem ter ali regramentos mais inclusivos, a gente tem autonomia para isso, para o ingresso de alunos. Mas a convalidação aí já independe da nossa boa vontade de tentar facilitar e desburocratizar, nem sempre é possível, porque tem um regramento externo. E é interessante porque a Unicamp, ela tem no próprio DNA essa tradição. A Unicamp é uma universidade muito jovem, né?
50 e poucos anos. Sim. É uma moça. Aí tinha aposentado. É uma moça. Mas a gente teve sempre muita presença de professores que precisaram sair dos seus países por perseguições, etc. Nós tivemos um programa muito importante que foi coordenado pelo professor Omar Ribeiro Tomás, que foi o PRO-Haiti. Então, assim, a cátedra ela vem dentro de todo um histórico de uma universidade que já teve, né, e tem na sua origem o desejo de inclusão. Né? Nós, por exemplo, nosso ex-reitor, professor Marcelo Nobel, veio exilado da Argentina com o pai. E o pai dele foi acolhido na Unicamp. Então, é uma coisa que perpassa a nossa origem. E a cátedra vem ao encontro, né, dessa vocação da Unicamp de acolhimento. E é não só, né, dentro dessa estratégia que a professora comenta, quando eu falo que tem essa vanguarda, é por isso. Então, assim, a lei de refúgio traz essa facilitação, mas as universidades, elas dentro dessa autonomia, acabam expandindo. Então, tem o venezuelano que vem pela portaria 9 que está escrito no documento que é política nacional, né, que não é refúgio, não é voluntário, não é o visto humanitário, nem nada disso, né? A rigor, se eu olho pela lei, eu vou virar e falar assim, esse cara não pode. Né? Mas é dentro dessa preocupação, desse entendimento, né, da vulnerabilidade de quem está chegando, da necessidade de acolhimento dessas pessoas, muitas das universidades acolhem, independente da documentação, né, pensando mais em outras questões. Não, e seria até paradoxal, né, porque em geral as pessoas em vulnerabilidade, e aí eu evito falar tanto refugiado, porque eu acho que é um estatuto já bastante obsoleto e que não funciona para a situação atual. A própria palavra eu questiono, porque quando foi, né, em 51 o tratado foi traçado, implicava no acolhimento, e agora a gente deixa as pessoas morrer nas travessias, as fronteiras estão fechadas. Então é uma palavra, realmente é uma terminologia que precisa ser revista. Né? Essa é a minha opinião pessoal. Mas agora eu digo aqui não como presidenta da cátedra, mas como ser humano. Pouco importa para mim o papel que você traz ou o papel que você não trouxe. O que importa é olhar para um ser humano que me diz que está em perigo, que precisa deixar tudo para trás, e vocês sabem na pele o que é isso. Eu jamais vou poder dizer para vocês, eu sei o que vocês passaram, porque eu não vou saber, talvez eu saiba por alguma outra circunstância da minha vida, mas até hoje eu não posso dizer o que é isso. Posso ser solidária com a situação, mas é uma situação inimaginável. Inimaginável. Então, para mim, se você coloca na universidade, você precisa ter o papel tal, com carimbo X, etc., eu estou sendo totalmente contraditória. Eu estou exigindo coisas que a fronteira exigiria e que a fronteira tem deixado as pessoas morrer. Então, vamos facilitar. Você quer ter uma nova perspectiva de vida? Você quer estudar e, né, enfim, trabalhar numa área específica? Você quer ir para outro país? Você quer voltar para o seu país te possibilita isso? Isso é uma decisão pessoal. Então, assim, o que eu puder fazer enquanto ser humano e olhar a outra pessoa como ser humano e dizer, para mim não importa o papel que você traz, mas sim, me importa você, eu vou facilitar. E aí eu espero que a universidade me dê os meios para isso. E eu acho que a Unicamp tem sempre sinalizado para isso. A gente nunca teve um tipo de exigência que eu falei, não, isso foi longe demais. Não, eu acho que a gente olha caso a caso e tenta se adequar a esse status quo planetário que faz com que as pessoas tenham que sair, inclusive agora, um fenômeno cada vez mais crescente dos fenômenos climáticos. Então, assim, o problema ele é tão imenso que não tem um ou dois motivos, são N motivos. E eu acredito que a maioria dessas pessoas preferiria estar onde elas estavam, não ter deixado seus familiares queridos, não ter deixado a sua casa, não ter deixado seus amigos. Então, assim, é uma situação que independe do desejo. Né? A gente vai ter um episódio com a Erika Ressam de migrações climáticas, de migrações ambientais.
E como isso não é reconhecido como refúgio, Sim. no caso, não? Como categoria. Tá mudando. Está mudando, tá? Pouquinho a pouco, né? Pouco a pouco. Mas faz sentido? Faz sentido. Faz total Faz sentido. totalmente. Total sentido. Porque- Não, porque pensa, o mundo... Olha o globo. Eu sou apaixonada por globos. Sempre fui. Olha o globo. Todo bonitinho, desenhadinho, com as suas fronteiras, com as suas cores. Aqui é rosa, ali é verde, ali é amarelo. Faz sentido você picotar o mundo? E outra coisa, esses tratados que nos regem são tratados assinados pelas grandes potências pós-conflito ou durante o conflito. Isso faz sentido para a gente? Obedecer a esse status quo mundial? Inclusive, você comentou do Daniel, meu filho. Ontem ele me veio com uma lição, eu fiquei até emocionada. Ele tem 12 anos. E era uma lição sobre o eurocentrismo, tentando demolir o eurocentrismo e situando quando que surgiu o eurocentrismo e como que o eurocentrismo surge em detrimento de outras situações. Eu fiquei até emocionada, porque se com 12 anos ele Isso que já eu vou está falar. entendendo. Daniel, você tem só 12 anos, vamos? Curta o Bar Mitzvah primeiro. Com 12 anos ele já está entendendo que existem forças que fazem com que determinadas potências subam e outras, né, fiquem no obscuras. Eu estive na Turquia recentemente, né, uma experiência que eu nunca tinha vivido. E eu pude ali, na minha experiência breve, né, de poucos dias, pensar como que a gente desconhece essa cultura, como que a gente acha que realmente... E é difícil você sair dessa narrativa preponderante. Então, é um exercício, é um esforço. Talvez seja mais confortável você ficar dentro dessa perspectiva, mas vamos sair dessa perspectiva. Vamos pensar, inclusive, uma coisa que é chocante, que nós temos campos de refugiados que não estão nos mapas coloridinhos e que são maiores do que muitos países reunidos. Essa invisibilidade que a gente é forçado a viver, como que a gente rompe essas pessoas que muitas vezes poderiam querer estudar nas universidades e não estão estudando, porque elas estão confinadas nos campos há mais de 20, 30 anos. Que viram cidades. Cidades fakes, com regras quaisquer, no meio de um deserto inóspito, sem uma árvore, vivendo em containers, os containers que a gente, se quiser comprar alguma coisa no Shopee, que está lá na China, a gente aperta um botão no nosso celular, a gente compra. E essa compra vem num container. E as pessoas que estão presas, vivendo em casas fake, em tendas, ou em containers, ou vivendo ao relento, totalmente invisíveis da sociedade, assim, é muito falacioso a gente se silenciar com relação a isso. A gente vai ser cobrado. Essa geração que está vivendo isso... Daniel vai nos cobrar. A geração do Daniel vai nos cobrar. Por que você acha que eu fui trabalhar com refúgio? Como o William falou, quem que acorda de manhã e diz assim, eu vou trabalhar com refúgio? Não é uma coisa assim na pauta. Por que eu fui trabalhar? Você sabe? Eu já te falei sobre esse assunto. Não, a gente falou de muitas outras coisas. E de vinho, mas não de isso. O vinho que a gente marca e Remarque. desmarca, que a gente vai marcar hoje sem falta. Justamente quando eu vi a foto do Aylan Kurdi morto na costa turca, porque eu já vinha acompanhando algumas coisas, mas algumas aparecem, outras não. Algumas nos invadem, outras não. Algumas circulam, outras tem não. que repercutir muito para aparecer. Porque Mas aí parece... Tá acontecendo alguma coisa, mas ninguém fala. Exato, mas parece que a situação do Aylan Kurdi foi única, né? Não parece que antes dele vários morreram e depois dele continuaram morrendo. Mas justamente o Aylan Kurdi tinha a mesma idade que o meu filho, Daniel. E eu vi aquele menininho que parecia dormindo de bruços e vi o meu filho ali. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou numa grande universidade, né? Eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Foi daí que eu comecei a trabalhar com a temática do refúgio. Eu sou historiadora, eu trabalho com memória, eu trabalho com audiovisual, com narrativas, inclusive documentários que tratam a questão dos deslocamentos e tal. Já era algo que me interessava. Mas aí eu passei a... Realmente, é uma relação visceral.
Não tem como você separar o emocional, a frustração que você tem de saber que isso está acontecendo nesse exato momento, que pessoas estão morrendo afogadas no Rio Bravo, pessoas estão morrendo no Mediterrâneo, pessoas estão sendo assassinadas porque estão presas ali num espaço confinado. Então, assim, é um tema terrível. E, às vezes, a gente se sente assim um convidado desagradável da festa. Deixa eu te contar o que está acontecendo. Parece que você tem um gosto mórbido, não é? E não, na verdade, eu acho que a gente precisa falar para ir para um outro patamar e conscientizar as pessoas. A quantidade de alunos que eu tenho, o William conhece, você conhece alguns também, que estão trabalhando comigo nessa perspectiva, não tem bolsa muitas vezes, mas é assim, entram dentro dessa força que a gente tenta encontrar e trabalhar para isso, e é muito gratificante saber que o nosso trabalho, num dado momento, vira uma referência, porque é uma militância, e se vai para um patamar de que as pessoas possam se inspirar, cada um dentro do seu universo, fazer algo. Por exemplo, a pessoa não está... Vamos falar com os nossos ouvintes. Eu não estou na universidade, como que eu posso ajudar? Que tal dar uma olhada, vai pedir um jantar? Vamos pedir um jantar de alguém que está em condição de deslocamento forçado? A culinária de São Paulo, ela é rica graças a isso. A nossa tradição culinária italiana, árabe, ela vem lá da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e agora a gente tem aí uma profusão, comida venezuelana feita em casa, por exemplo. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa. Encomendar uma comida de um restaurante de pessoas em situação de deslocamento forçado, você vai ajudar essas pessoas, não é? É fácil de acessar. É muito fácil de acessar. Vou fazer um coffee break na minha empresa, vou convidar pessoas, né? Vou fazer um evento, vou convidar os cantores, os músicos. Então, é possível fazer alguma coisa. Sempre é possível. É difícil, sim. Acho que é vontade da pessoa. É vontade, mas não é impossível não fazer as coisas. Tentar trazer um pouquinho de esperança e de mudança para o mundo que já está bem estragado, né? Uma pergunta que ficou aqui no meu caderno. Tem uma idade limite para entrar na cátedra? Não. Não? Não. Não? Se eu quiser Você quer ser nossa aluna? Então 40. Problema, Mas minha né? filha tem 18, né? Então, Não. sei lá. Não tem idade. Não. Não tem idade para entrar na cátedra como aluno. Não tem idade, inclusive para prestar vestibular. Não. Se você for prestar, pelo menos na Unicamp, eu posso dizer, né? Não tem uma idade limite. E para ingresso na cátedra, tampouco. Pelo menos na Unicamp. Aí o William pode dizer das outras. Que eu me lembre, assim, dos editais, não... Não tem idade limite, viu? A gente dá tempo. Nada tempo. À disposição. Vamos lá. Vamos lá na Unicamp, vamos lá em alguma outra mais perto. Bom, gente, foi literalmente na cátedra Na cátedra. escutar a vocês. Sempre é bom ver a vocês, sempre é bom ouvir, se nutrir, sorrir, e aprender, sobretudo aprender. Eu acho que a vida é um constante aprendizado, né? Com tudo o que leva, né? Com suas tristezas, com suas alegrias, com tudo o que tem, é enriquecedor, né? Então, Ana, a gente faz 3 perguntas, o William já sabe. Já, mas pode mudar a resposta. Eu acho Mas eu que, não lembro as eu primeiras. acho que já vem Vai de preparado. novo. Acho que já vem preparado. Já vem preparado? Eu não Será? sei. Já Já tá aqui. Será? Já tá aí. Eu vou ter que improvisar. Tem É, sim, é improvisação. é isso que tem que Esse é o improvisar. problema, eu não lembro das palavras. Viu? É isso, mas pode repetir, não tem problema. Cadê meu... A primeira é Vai. qual é o seu sotaque é de onde? O meu sotaque, ele é bastante misturado. Eu sou nascida e criada em São Paulo, mas eu sou filha de pais mineiros. Então, eu tenho uma mistura. E eu me lembro, quando eu era pequena, as pessoas achavam que eu era carioca. Porque o meu R, ele é mais acentuado. Não é o porquê. É mais porquê. Agora eu não sei nem falar, né? Mas, enfim, é um R um pouco mais... Então, eu acho que eu tenho uma coisa... É difícil das pessoas identificarem.
Então, acho que é um misto aí da minha história mesmo familiar, da minha vivência, mas eu falo meu. Tem algumas coisas que, né, em Campinas eu estranho bastante como as pessoas puxam o R, é um R muito característico, não sei, não consigo reproduzir, mas eu tenho alguns sotaques assim que eu, por exemplo, eu morei um tempo em Porto Alegre e fiquei cantando como os gaúchos. Só não falei bah, mas eu dava umas cantadas, como às vezes quando eu tô junto com alguns amigos gaúchos, ainda volto um pouco. Mas é isso, é um misto mineiro paulistano. E de você, O William? meu é interior. Interior. São José dos Campos, né? Então, você fala Porto, Porteiro, Portão. Com um pouquinho de Petrópolis, que meus pais são de Petrópolis, né? Então, às vezes são uns carnes, assim, sabe? Uma coisa bem... né? Mas não é sempre, né? É mais o Porto, Porteiro, Portão mesmo de São José dos Campos. A gente pergunta pelo sotaque, porque quando a gente pensou no nome do podcast, a gente pensou, o que é mais comum aqui em São Paulo? O que é mais comum em uma cidade como São Paulo, né? Você consegue todo o sotaque, literalmente, do mundo inteiro E do Brasil mesmo. e do Brasil em uma cidade só. Não tem nada comum em São Paulo. Não Esse tem que é o nada, problema. Não tem nada comum, né? E aí a gente pensou, então bora, vamos colocar sotaques do mundo, porque todo aquele que vai vir e conversa com a gente tem um sotaque diferente. Assim seja brasileiro, né? A gente já teve um cearense que ensinou português para a gente, quando fomos acolhidos aqui em São Paulo. E, assim, desde ele até um italiano, desde o italiano até mineiros, desde mineiros até congoleses. E a gente vai ter muitos mais, né? Sim. Deixa eu te contar uma história de sotaque com a Marília. Conta. Ela não tá aqui, eu posso contar. Bom, meus pais muito católicos, né? Moram lá no interior, lá em São José. E os dois de Petrópolis. Então a gente, final de semana, de vez em quando vai pra lá, tal, participa da missa com eles. Uma vez estava faltando leitor. Meu pai ia fazer uma leitura e pediram pra Marília fazer outra. E até aí, tudo bem, né? Estávamos lá, né? Aí meu pai sobe lá no altar para fazer a leitura. Pega lá o folhetinho, leitura do livro de Esther. Assim, mas foi um Esther, assim, foi um negócio que eu nunca vi ele fazer esse sotaque, assim, tão puxado, assim, né? E tudo bem, ele terminou, o padre caiu na risada e tal, assim, terminou, de repente foi a Marília. Aí, leitura do livro do Filipenses, assim, coisa bem... uma mistura, assim, aí não teve jeito, assim. Não tem como, né? Todo mundo caiu na gargalhada, assim, porque não tinha nem como. Nossa! Então é isso, né? Essa mistura boa, né? Mas São Paulo tem um patrimônio que está se perdendo. Qual? É o sotaque da Moca. Sotaque da... Eu acho que deveria ser patrimônio... Como fala quem é da Moca? É porque Tem aquela. vocês têm que convidar alguém da Moca Tem para que falar. trazer alguém Mas da Moca. olha, Pensando na alguém temática, acima alguém da dos 50 anos. Ah, que tem já influência aí- italiana. É um sotaque sui generis. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, há muito tempo que eu não ouvia, e eu pensei, esse Vai sotaque está se perdendo e Sotaque ele do- é um espetáculo. Tentem ir Vamos atrás. fazer vamos. uma temporada das primeiras migrações. Eu Boa. acho, seria legal. Italianos, Japonês. japoneses. Ainda É. tem italianos vivos que vieram no pós-guerra. Ah, viu? Ainda existem, E então, aí a gente escuta alemães. esse O sotaque pessoal do Museu da diferente. Imigração deve É, ter Pode essa- ajudar, essa sim. ajudar. Pronto, já tem pauta. Já, temos, acho nossa. que para a terceira temporada. Na Moca não fala mando, é belo, né? Belo. Chama a pessoa de belo. É. Belo. Assim, você Não, fala, e a então, cadência, é diferente. o próprio timbre da voz é uma coisa muito peculiar. Muito legal. Viu? Já temos terceira temporada. Eu acho que é com o senhor Marcos. Ah, nosso... Grava Quero e ver me se- manda. Grava. Pra dizer se o senhor Marcos Não, é que corresponde. Infelizmente já foi embora. Já foi embora, Mas o ele senhor falava levou. muito assim, Aham. que você não sabia se ele era italiano ou era daqui, mas ele era assim. Era bem diferente, verdade. bem Ele diferente. falava bem diferente. Mas dava para entender tudo que ele falava. Certinho. A palavra mais bonita do português. Eu ia falar uma,
Mas aí eu ouvi a entrevistada antes, Ah, que pra mim é a mais bonita. Que é a intraduzível. É essa? Não, ainda não. Você já pulou. Eu Já já pulou a pulei. outra. Pulou. Primeiro é a palavra mais bonita do português, que para É. você considera a mais bonita. Nossa, precisava passar isso antes. Não é? Essa é a Eu falei, pegada. essa é a pegadinha. Essa é a pegada da gente. Qual que é a mais bonita pra você? Torres. Torresmo. Mais bonita ou mais saborosa? Não, eu tenho muitas palavras bonitas, assim, eu sinto. Itamaraty é uma. Itamaraty é uma palavra que eu Indígena. considero muito bonita. Itamaraty. Eu não sei o que significa, eu vou procurar, mas eu acho muito Ita é bonita. pedra. É. Isso é a única coisa que eu sei. Depois você me diz o resto. Ok. Que outra palavra eu considero bonita no português? Sorriso. Sorriso. Eu não sei se são as R's ou é, sei lá, mas eu acho muito bonito. Sorriso. Carnaval também. Carnaval. E eu acho muito, assim, ainda demorou muito para aprender o português, né? Eu consegui 2 desafios muito grandes para eu aprender. Primeiro, a nariz. Uhum. Todo é nasal. Ah, sim. É? Sim. No espanhol você abre mais a boca, você respira mais, né? O português é nasal. E o assunto das terminações das palavras, né? Por exemplo, quando termina em consonante, Jeep. Jeep. A marca do carro, sabe? Ah, sim, o Jeep. Ah, Jeep. sim. Você coloca E ao final. É. Para a gente é Jeep. 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 Não, Jeep. Ah, tem Jeep. Não tem o E. Jeep. Não tem um E, para nós não tem um E. É? Pra você ter dificuldade é joia. Eu não consigo. Joia. Joia. Você tá Isso. tudo joia. Tudo jóia. Não consigo. Ela não consegue consigo. pronunciar. Falo, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Tá tudo de boa. É? Olha, eu não sei. A palavra mais bonita do português, para você. Palavra mais bonita em português. É sua própria língua. Pois é. É que são muito lindas, né? todas. Exatamente. A gente não Então, reflete, né? A gente O não português é reflete. lindo. É. Uma palavra em português que não tem a tradução. Essa eu acho que não tem como escapar. Essa Saudade. não tem, Saudade, não tem. Isso não tem, é saudade. Involucra muita coisa. Cumbuca é uma palavra. Ah, cumbuca é uma Cumbuca. palavra bonita. Eu É, gosto de cumbuca. Cumbuca deve ser Cumbuca. origem africana, né? Cumbuca Eu tem acho que sim. enche muita coisa. Né? Cumbuca é uma palavra bonita. Você até de pronunciar. Bumbum. Cumbuca. Bumbum é bonito. É bonitão. Bumbum. É bem sonoro. É, bem sonoro. Babá, parece que isso tudo tem um dicionário, acho que é Yorubá. Todas essas coisas, bubu, assim, Imagina. né, mais Parecendo que rítmicas. saindo um tambor, sabe? É. Saindo um som. Eu particularmente gosto dessas palavras que tem essa sonoridade, mas eu não saberia eleger uma. É. Mas eu vou pensar depois eu Ok, te falo. Manda e a gente coloca as palavras da Ana são. Isso, bota na descrição do isso. podcast. E a palavra, uma palavra que vocês aprenderam em outra língua, que vocês gostam muito. Eu Não gosto aprendeu. muito de Ubuntu. É uma palavra Ubuntu. que eu gosto muito, assim, que é Ubuntu. comunidade e tal. Uhum. Ana, você fala 45 línguas É, diferentes. É que eu tô tentando buscar nas 45. É algum tradutor. Não pode ser uma expressão. Pode ser uma Pode, expressão. Eu adoro o lalá. Olá. Ulalá, Olá. em francês. Primeiro porque eu fui descobrindo ao longo do tempo que pode ser para diversas situações. Ok. Então, assim, você está feliz? Ulalá! Você está indignado? Ulalá. Sabe? É uma expressão. Depende da pronúncia. Da entonação. entonação. Contexto. Então tem o lalá de revolta, o lalá de alegria, o lalá de indignação. E eu acho interessante, porque eu fiquei até pensando, será que não vem alguma coisa do Alá? Não sei. Quem gosta de etimologia que está ouvindo o programa, lição de casa. Ulalá, porque eu pensei, Ulalá. pode ser alguma coisa, uma menção a Alá, e aí foi ficando, mas olha, achismo total. Não tenho. Agora pensando se como Handulilá, pode ser que. Alhamdulillah, Oxalá. Oxalá. Sei lá, Sim. não sei. Algo a Faz se pensar, sentido. sotaques do mundo, mais uma pauta. Outra, Outra. quinta temporada, palavras.
Eu quero uma participação aí na pauta, hein? Eu acho legal quando vai chamar atenção, né? Pra ir, o pessoal vai... Yala. Negócio legal também. Só lá na casa fazem isso. Yala. E a gente fala aqui, vai lá. Vai. Mas uma coisa que eu acho interessante também, é uma palavra que eu amo muito, é mamãe. Mamãe. E quando eu fui mãe, e eu percebia ali no Daniel fazendo exercícios vocais, eram exercícios vocais, era o primeiro som emitido. Eu não achava que era assim, olha para mim e fala, você é minha mãe, né? Todo mundo, emocionado, chamou de mãe, não. Eu acho que atribui a mãe, porque a mãe é a pessoa que está mais presente ali. E salvo engano, e aí vocês me ajudam também, eu acho que em todas as línguas, mãe tem um som Em espanhol é mamá. Mutter, mother, mama. Mas todas começam por M. Sim. Essa coisa do exercício, né? Que você provavelmente está ali mexendo com as musculaturas, o neném começa, né, a se desenvolver. E aí vira mamãe, mãe. Não sei. Não sei se existe alguma língua que mãe seja algo que não remeta a isso. Mas também fica de lição de casa para os ouvintes, para os diretores do programa. 14ª temporada já vai, etimologia e antropologia da mãe. Isso. Né? Então, gente, muito obrigado. Nossa, foi muito enriquecedor esse tema, que não todo mundo sabe, mas esclareceu muito. E estamos muito contentes de você estar aqui. Som de casa. E agradecemos muito. A gente tem que deixar visível o trabalho de muitas formiguinhas que fazem possível. Para E divulgar para também isso, porque muitas vezes estão fazendo, tem a cátedra, mas ninguém sabe, ninguém sabe conhece. que existe. Então não faz sentido que tem essa cátedra fazendo coisas maravilhosas e ninguém saiba. A cátedra não pode ficar só na universidade, a cátedra tem que sair. Tem que sair, tem que ser divulgada. Exatamente. Sim. Última correção, hein? Das 41, faltou. 40. Faltou. Faltou. Você lembrou? Faltou Espírito Santo. Federal do Espírito Santo, Vila Velha. Faltou Rio de Janeiro. UERJ, Federal Fluminense, PUC-Rio. Agora foi. O resto do programa ficou. Ele sofreu. Eu sofrei. Eu fiquei aqui, tava E buscando. quando for ao ar, alguém vai chegar, faltou. Não, William, por que você não falou Fluminense? Vai rolar. Não, Mas eu acho que agora foi. Completou. Tá, então completando. Agradecendo, sendo gratos e querendo que vocês voltem em alguns outros episódios. Com certeza você vai voltar nos sotaques paulistanos, né, das primeiras migrações. É uma honra receber a vocês. É um carinho para a alma escutar e ver a vocês sorrir. E muito obrigado por vir. Muito agradeço obrigado. E parabenizo pelo programa, né, que eu sei que é uma coisa bastante trabalhosa, né, algo a mais na vida que você se propõe a fazer e que tem a ver um pouco com essa militância que eu mencionava, né, de trazer aí temas que muitas vezes ficam obscuros, trazer vozes e sotaques muitas vezes desconhecidos. E quero também dizer que, para mim, trabalhar com esse tema me dá alguns presentes, né? E sem dúvida, Marifer, você é um dos presentes, né? Então, assim, é muito enriquecedor e, enquanto ser humano, o meu leque de amizades se expande e eu agradeço que vocês estejam aqui militando por essa causa, trabalhando por essa causa e que a gente tenha aí muitos projetos para desenvolver juntos. Não falem de nós, falem conosco. Sobretudo, né? A gente, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado Sejam pelo sempre convite. Volto. Sempre. Só convidar que eu volto. Gente, obrigado por tudo. As pessoas que nos assistiram, que nos escutaram. Curta, compartilhe essa informação. E até uma próxima entrega de Sotaques do Mundo. Tchau, tchau. Lá. Tchau, tchau. Tudo certo. No telão.